Olá, está no ar mais um episódio do Conexões. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, o plano diretor da cidade de Goiânia. A apresentação do Conexões de hoje excepcionalmente é minha, mas em breve a Camila estará de volta. Você sabe o que é um plano diretor? Bom, resumidamente, ele pode ser entendido como um mecanismo legal que um município utiliza para a ocupação do seu solo, levando em consideração os interesses coletivos, a preservação do meio ambiente e muito mais. Só que vamos aproveitar o programa de hoje para ouvir especialistas no assunto e entender melhor tudo isso. Fique conosco, o Conexões está apenas começando. E hoje nós recebemos aqui no estúdio Regina de Faria Brito, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Ela também coordenou a Comissão de Política Urbana e Ambiental, que elaborou um documento com recomendações para a revisão do plano diretor da cidade de Goiânia. Regina, seja muito bem-vinda ao Conexões. Eu agradeço em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo a nossa presença aqui. Bom, além disso, nós estamos recebendo também Henrique Alves, que é superintendente de Planejamento Urbano e Gestão Sustentável da Secretaria de Planejamento e Urbanismo de Goiânia. Ele também é coordenador da comissão executiva responsável pela revisão do plano diretor da capital. Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui e conversar com os telespectadores do programa Conexões sobre um tema que é de extrema importância e relevância para o nosso município. Muito bem. Para a gente começar, eu vou perguntar para você, Regina, explica para a gente o que é um plano diretor municipal. Marcelo, eu acho que você falou bem, entendeu? Quando você apresentou, você falou exatamente. Na realidade, o plano diretor, as pessoas acham que é algo muito técnico e distante da sua realidade, não é. Talvez até por envolver um processo legal. Ele existe enquanto normas, leis, né, que vão direcionar de que forma que a pessoa vai construir no espaço urbano ou no espaço rural, porque ele, na realidade ele abrange todo o território do município. Então as pessoas às vezes acham que é algo muito distante, mas não é. Porque determina, as definições daquela lei vão determinar muito o que será a qualidade do espaço, se a pessoa vai morar muito distante ou se realmente, se ela vai ter do lado da sua casa, se pode ter comércio ou se não pode ter, né? E ao mesmo tempo, se a cidade vai ser, digamos, com espaços espraiados, a gente chama como se fosse praia, bem distante, a localização das habitações, fora, longe de onde tem equipamentos comunitários ou não. E então, mas basicamente, tecnicamente falando, é um instrumento que vai regularizar as construções no território do município. E para isso, quer dizer, o plano exige que tenha um diagnóstico, ou seja, é feito toda uma avaliação de como está a realidade hoje, para partir daí, e só lembrando, esse diagnóstico com a presença da população, que é peça fundamental. A população é a principal interessada, né, em melhorar a sua condição de vida, a sua qualidade, né? E a partir desse diagnóstico são feitas diretrizes e a partir dessas diretrizes, após audiências públicas, né, é encaminhado para a Câmara e após todo o procedimento da Câmara de Vereadores, aprovado a legislação, que aí vai regularizar e regulamentar, né, a vida e o espaço territorial. E é importante dizer que o plano ele deve ser revisado de 10 em 10 anos. E é por isso que essa revisão do plano diretor de Goiânia está acontecendo nesse momento, porque já cumpriu o espaço de 10 anos já previsto para a sua revisão. Perfeito. Henrique, aproveitando o que a Regina falou, esse plano diretor ele é revisado a cada 10 anos. Qual a importância disso para a prefeitura, para o governo, né? Sem dúvida, acho que a Regina explicou muito bem aquilo que significa, né, e a extensão e a importância que é um plano diretor. Eu costumo dizer que o plano diretor é a norma que talvez tenha o maior impacto na vida do cidadão, né? É aquela norma que vai definir construções, que vai definir mobilidade, que vai definir desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico daquele município, e tudo isso é o dia a dia do cidadão, é o cotidiano dele, é a movimentação dele, é o trabalho, é o lazer na cidade em que ele mora. E para o município de Goiânia isso é muito importante, acho que é umas tarefas
é uma das tarefas, né, de maior responsabilidade, de maior complexidade, e o município encara dessa maneira, né? Em janeiro do ano passado, nós iniciamos esse processo de 10 anos de revisão do plano diretor, né? Como a nossa lei é lá de 2007, então cabe como obrigação ao município, a partir do ano de 2017, iniciar esse processo de revisão do plano diretor, coletando dados, né, fazendo oficinas, ouvindo a sociedade organizada, a população, todos os vários atores que participam desse processo, realizando audiências públicas para, no tempo certo, né, encaminhar à Câmara Municipal de Goiânia o projeto de lei da revisão do plano diretor, e aí então os vereadores votarem e finalmente o prefeito sancionar e publicar a lei para ela passar a valer para todo o município. Sendo algo que tem um impacto tão grande para a população, para o cidadão, ele tem participado ou como ele pode participar dessa revisão do plano diretor? Bom, o cidadão pode participar de algumas maneiras. Como nós já estamos na fase final da revisão, nós realizamos durante todo o ano de 2017 oficinas, foram um total de 9 oficinas realizadas no plano diretor em alguns locais do município e 3 audiências públicas. Além desses mecanismos que foi aberto a todo o cidadão, no ano anterior, nós tivemos uma novidade que foi muito bem-vinda e teve uma aceitação muito grande, que foi a participação através de um hot site, de um site do plano diretor, que é o goianiadofuturo.blog, onde as pessoas poderiam entrar, conhecer o plano diretor, né, conhecer o que é um plano diretor, os dados, verificar o diagnóstico que a prefeitura levantou, os dados, as informações, né, as curiosidades sobre o plano diretor e fazer suas propostas, né? Fazer suas propostas votando no questionário que os técnicos elaboraram ou ainda elaborar de próprio punho, né, as suas propostas, e nisso nós tivemos mais de 3.000 acessos a esse site e aproximadamente 781 propostas que foram encaminhadas. Então isso ampliou de sobremaneira a participação da população neste plano diretor que estamos finalizando agora. Perfeito. Bom, o Conexões vai agora para um intervalo, mas nós voltamos em instantes. Continue ligado na programação da TV UFG. Você pode acompanhar o Conexão pela TV UFG no canal 15.1 ou também pela NET Goiânia no canal 21 ou ainda pelo Facebook e pela página da TV UFG no YouTube. Nós voltamos em instantes. Conexões está de volta. Hoje nós estamos discutindo a revisão do Plano Diretor de Goiânia. Hoje em estúdio nós recebemos Regina Brito, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Além disso, contamos também com a presença de Henrique Alves, coordenador da Comissão Executiva responsável pela revisão do Plano Diretor de Goiânia. Bom, Henrique, fala pra gente quais são os fatores políticos que podem ou que influenciam nessa revisão aí do plano diretor e qual é a influência que o prefeito e os vereadores têm em todo esse processo. Eu também queria que a Regina pudesse participar dessa resposta. Bom, o plano diretor, esse processo de revisão, ele tem várias fases, né? E agora nós estamos numa fase mais técnica. Nós estamos numa fase em que foi formado um grupo de técnicos, né, da Secretaria Municipal de Planejamento e de outros órgãos também do município, cada um na sua esfera de conhecimento, né, tendo em vista que o plano diretor é uma lei complexa, ampla e multidisciplinar, no sentido de elaborar o diagnóstico e um documento com um teor técnico, né, que espelhasse o diagnóstico que foi levantado, que espelhasse a realidade e as demandas que a cidade tem experimentado. E a nossa expectativa é encaminhar um documento técnico para a Câmara Municipal de Goiânia. Agora, é claro que existe pressões e influências políticas que vão permear esse processo. Eu espero que essas influências, talvez na Câmara ou interesses, não contaminem o projeto, para que ao final nós tenhamos um projeto que realmente espelhe a vontade do cidadão goianiense, que é o real interessado em todo esse processo,
para que a gente consiga experimentar um desenvolvimento, uma cidade com qualidade de vida e melhorar nossos índices de desenvolvimento humano nesses próximos 10 anos, que é a abrangência e a vigência do Plano Diretor de Goiânia. Regina. Bom, a história do planejamento já demonstrou que, apesar de ser um instrumento técnico, e eu acredito, eu conheço a equipe que está elaborando, são pessoas realmente de muita competência e de conhecimento vasto sobre a realidade de Goiânia, mas a história demonstra que no final a decisão ela tem, digamos, um cunho muito mais político do que técnico. Mas eu não estou falando no geral, mas em aspectos, às vezes, que são aspectos importantes. Vou dar um simples exemplo. Eu participei de uma das audiências e que, infelizmente, a gente percebe que a participação é muito mais de técnicos do que, né, a população que se interessa tecnicamente, do que propriamente da população mesmo, né? Mas onde a gente colocou, o CAU colocou a sua posição e preocupação em relação às áreas do entorno dos parques municipais. Por quê? Quem não quer um parque municipal como Areião, como Vaca Brava, né? Óbvio que isso é muito bom para a população, mas a gente sabe que quem acaba executando esse parque são exatamente os proprietários das áreas do entorno. A gente tem a preocupação agora, né, também do Jardim Botânico, que está seguindo a mesma seara. E aí o que acontece? Tecnicamente falando, aquelas áreas do entorno, elas deveriam ser preservadas, deveria existir uma área de transição, porque são bacias de contenção. Então, elas são ambientes mais frágeis que você precisa preservar em função das próprias nascentes que existem naquele local. No entanto, por ter sido o proprietário das áreas, né, o investidor que faz o parque, nós acabamos tendo um paredão de construções muito altas que comprometem o lençol freático, que é uma preocupação muito grande nossa, porque compromete todo o sistema ambiental da cidade inteira, não só daquele entorno, né? E, ao mesmo tempo, muda o clima, porque impede, digamos, a ventilação, que aqueles locais são áreas como se fossem, assim, ventiladores ou então ar-condicionados para refrescar aquele ambiente, que impedem, fora outras questões. Então, a gente sabe, a gente percebeu na audiência que existe um reconhecimento da equipe técnica disso, de que o ideal seria ter no entorno edificações mais baixas, né? E depois, posteriormente, aí você poderia ter edificações de uma densidade maior, ou seja, mais alto, né? Edifícios mais altos. E, no entanto, a gente sabe que no final essa lei acaba não sendo dessa forma, porque as pessoas que acabam investindo na cidade, elas têm uma força muito grande. Essa pressão aí do setor privado nesse processo, ela é muito grande? Muito grande, ela é intensa, apesar de eu entender o lado. Até porque eu tenho 30 anos de prefeitura, trabalho na área urbana há 30 anos, né? E recebendo essa pressão do lado como gestora, né? Ou seja, como técnica na gestão pública, e a gente sabe que a pressão é muito grande. Fui retirada do local de planejamento várias vezes por justamente procurar defender o patrimônio coletivo, defender a cidade, né? E, obviamente, indo contrária a interesses das empresas, né? Como que fica aí, então, a situação do cidadão nessa situação, uma vez que nós já falamos aqui até no bloco anterior, esse plano diretor ele afeta diretamente a vida de toda a cidade, né? De todos os cidadãos, de todo mundo que vive na cidade, né? Como que fica? Na realidade, a situação ideal é que essas pessoas realmente procurassem se interessar, porque o exemplo que eu dei, por exemplo, é uma questão que vai afetar não só a questão ambiental, como a questão climática, como a questão de trânsito, né? Porque vai demandar uma atração de veículos muito alta em ruas, às vezes, que não suportam aquele volume. Então, isso afeta todo mundo. No entanto, depois que já está concretizado, é muito difícil reverter, né? E a população ela tem que se interessar mais, participar, as audiências públicas são importantes e, ao mesmo tempo, quando chega na Câmara, a gente sabe que aí o ambiente é político.
E aí é o momento de realmente as pessoas estarem presentes para influenciar. E é o momento em que os empresários estão quase 100% presentes, né? Se a gente for comparar com a participação da população. Uhum. Henrique, alguma coisa para falar? Sim, eu acho que nesse aspecto, acho que a palavra-chave que nós temos pautado o nosso trabalho nas audiências públicas, nessa revisão, é sempre o equilíbrio, né? Então, é importante, como a Regina bem disse, essa questão dos parques, a gente percebe isso em Goiânia, e uma das medidas, por exemplo, que estamos trazendo, que já divulgamos em audiência pública, é justamente a restrição quanto ao rebaixamento de lençol freático de maneira permanente em nossa cidade. Não significa que não vão poder fazer subsolos, não é isso. Poderão fazer sim, desde que com tecnologias que não rebaixem o lençol freático de maneira permanente, temporário apenas no momento da obra, né? Então essa é uma das medidas. Né? Parcerias público-privadas são importantes, são essenciais e muitas vezes é a única maneira do poder público conseguir executar determinada obra. No entanto, elas devem ser pensadas e planejadas com controle por parte da municipalidade, né? Para que elas tragam um real benefício à população sem prejudicar a cidade como um todo, né? Então nós temos sempre pesado nessa questão da relação entre setor privado, que é quem executa o plano diretor, ou as partes, né? Quem vai investir na cidade, são importantes atores também. Agora, claro, que o lado mais fraco, o lado do cidadão, ele tem que ser visto como prioridade, né? E tendo sempre esse equilíbrio para que você consiga gerar emprego e renda no município, para que você tenha investimento no município, que é importante, mas sempre com controle do poder público, né? Observando sempre a coletividade em primeiro lugar. Perfeito. Bom, o Conexões vai para outro intervalo e durante esse tempinho você pode contribuir com o nosso programa. É só mandar um e-mail de sugestões para jornalismo@tvufg.org.br ou também pelo WhatsApp 99181 1406. Nós voltamos em instantes. Conexões está de volta. Hoje nós estamos debatendo a revisão do plano diretor do município de Goiânia. Por isso nós contamos com a presença de Regina Brito, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Além disso, nós recebemos também Henrique Alves, que é coordenador da comissão executiva responsável pela revisão do plano diretor de Goiânia. Bom, no último bloco nós falamos um pouco sobre as influências, né, que podem ter esse processo de revisão aí do plano diretor. O que eu gostaria de saber agora é o que pode ser feito, começando pelo Henrique, o que pode ser feito para que essa revisão do plano diretor realmente atenda os interesses da população, né, e não apenas os interesses da iniciativa privada ou de igrejas ou interesses políticos. Sim, eu acho que o principal instrumento para que a gente tenha um plano diretor nesse sentido, que atenda aos anseios da população, primeiro é que ele seja consistente tecnicamente, né? Um plano que tenha fundamento, que tenha sido pensado, que tenha sido compartilhado com a população, que tenha dados diagnósticos amplos, que realmente demonstrem uma radiografia da cidade, né? No qual ele seja fundamentado, né? Então, um plano que seja consistente tecnicamente. Segundo, eu acho que a participação da população é essencial nesse processo, né? Tanto agora, né, nesse momento, mesmo que no final, mas ainda há tempo da população entrar no site, participar, né, ou da população nos procurar lá na prefeitura. Nós estamos abertos a receber qualquer cidadão que queira ir lá, tirar dúvidas, dar sugestões, propostas. Isso é muito interessante e contribui para a cidade, né? E a participação do cidadão nesse processo de votação que vai passar na Câmara, do cidadão, da sociedade organizada, das entidades, das associações de bairro, né? Isso é muito importante também, até para assegurar e para demonstrar que essa é a vontade da população, de um plano diretor técnico que represente os anseios, né, e a esperança de todos de ter uma Goiânia melhor no futuro. Mas eu sou um otimista, né? Eu acredito realmente que a gente possa ter daqui a alguns meses um plano diretor que represente tudo isso que eu falei. Regina.
Então, o plano diretor, ele tem que ser anotado tecnicamente. É a RRT que o CAL exige, é uma responsabilidade técnica, né? Então, por exemplo, a prefeitura ele tem um responsável, tem um coordenador, tem uma equipe, mas tem um responsável, tem a equipe que é a equipe técnica, e tem um responsável que é arquiteto urbanista, que vai fazer uma anotação dessa responsabilidade. Quando chega na Câmara, muitas vezes alteram sem levar em conta que tenha que ser um técnico, entendeu? Então, às vezes, um vereador, ele, né, por pensar de determinada forma, ele propõe alterações que não são técnicas. Então, na realidade, a primeira coisa é isso, o plano é realmente um instrumento técnico. Então, isso, apesar de a gente sabe dos interesses políticos, mas a responsabilidade é técnica, né? E a gente espera que, por exemplo, o gestor, o prefeito, tenha o bom senso de sancionar ou não, né, seguindo a orientação técnica. E, obviamente, o Conselho de Arquitetura espera também que outras entidades afins, que em defesa da cidade, estejam atentas, participando, e, como o Henrique colocou, que a população também participe, porque no final da história, quem vivencia as consequências de um plano diretor bom ou ruim é a população, né? Então, é importante que a população realmente se interesse e procure entender o que está sendo votado, né? E o CAL, por sua vez, vai fazer esse papel realmente de estar atento e poder refletir, fazer uma reflexão sobre o que está sendo votado para auxiliar, né, as pessoas nesse intuito de participar com consciência. Perfeito. Regina, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do Conexões conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Henrique, prazer, satisfação muito grande recebê-lo aqui conosco. Prazer é meu, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Bom, o Conexões de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na programação da TV UFG. Aproveite também para acessar o nosso site e interagir conosco pelas redes sociais. Até uma próxima, tchau!